seu de livro em livro. Então, vocês sabem aquele tipo de livro que você começa a ler assim, aí do nada você fica tipo... Simplesmente o livro tem uma vibe estranha, sabe? Estranha, meio dark, meio misteriosa, meio what the fuck tá acontecendo. E a narrativa acaba meio que pintando tudo com umas cores, sei lá, com uma paleta de cores meio desbotadas, sabe? Meio escuras, assim, você acaba às vezes pegando, olhando pros lados, assim, tipo, ó. Então é desses livros que eu vim falar hoje. Eu não tô dizendo livros de terror, tá? Não são livros de terror. São livros estranhos, com uma vibe meio bizarra. Então eu vou começar o vídeo falando desse livro que se chama Visões do Além, da Charlaine Harris. Esse livro aqui já tem uma premissa meio estranha. Na verdade, a gente tem essa protagonista que ela foi atingida por um raio quando ela era mais nova. E no caso ela não morreu. Ela adquiriu certos dons por causa disso. Então a gente segue ela e o irmão, que eles trabalham como uma espécie de detetives. Quando alguém desaparece, ninguém consegue encontrar a polícia, ninguém consegue ter noção do que aconteceu com essa pessoa. Eles dois são contratados e encontram esses desaparecidos. Esse dom dela funciona para poder exatamente rastrear essas pessoas, mas geralmente essas pessoas já morreram. Então eles são contratados quando todo mundo meio que já perdeu as esperanças, sabe? Então ele tem toda uma vibe meio que sobrenatural. E aí eles são muito estranhos também, a relação das pessoas na cidade com eles é estranha. Ninguém se dá muito bem com eles, eles têm uma vibe diferente, assim, sabe? Que repele as pessoas. Então a gente tem esses protagonistas estranhos, a gente tem essa cidade com uma vibe meio bizarra. E aí eles são contratados para essa cidade para encontrar uma pessoa que desapareceu. Chegando lá, ela encontra o cadáver dessa pessoa e aí meio que descobre que o que quer que tenha acontecido com ela não acabou. Então vão ter outras fatalidades. E aí ela fica tentando desvendar esse mistério, assim. O livro ele não é tipo, uau, que livro maravilhoso! Entendeu? Mas ele é interessante o suficiente pra ter uma vibe diferente, sabe? E por isso que eu quis mostrar ele aqui pra vocês também, porque, né, fica um pouco mais de variedade pra vocês, caso alguém se interesse por esse tipo de livro. Não é muito, assim, a minha vibe, mas eu achei interessante por ser estranho. E eu não posso deixar de falar de coisa estranha e misteriosa sem falar de Os Garotos Corvos, da Maxine Waters, não é mesmo? Esse livro tem uma vibe toda estranha, toda dark, com realismo mágico, que muitas vezes você tá lendo e se pergunta: hã? O que tá acontecendo? Hã? Sabe o livro que deixa aberto, assim, um espaço pra gente tentar teorizar e depois ele vem te dar uma resposta e você fica tipo, nunca imaginei que seria isso. Pra quem não sabe nada desse livro, ele conta a história de uma menina chamada Blue. Ela vive nessa cidadezinha, em uma casa com várias médiums. E ela tem uma profecia na vida dela que diz que o primeiro garoto que ela beijar, que for o amor verdadeiro dela, ele vai morrer. Traumatizante. E aí nessa cidadezinha tem uma escola, um internato onde estudam pessoas ricas, garotos ricos. E a história dela acaba se juntando com um grupo de garotos que estão à procura de um rei, que dizem que está enterrado em algum lugar sob as linhas lei, e quem encontrar esse cara, esse rei, tem direito a um desejo aí. O livro tem toda uma vibe sobrenatural, estranha, como eu disse, um realismo mágico muito bizarro. E eu gosto de todos os livros da série, apesar de eu achar que o último livro não terminou de uma forma que valesse a pena, sabe? Que eu sentisse que fez jus a todos os outros livros. Mas mesmo assim vale muito a pena ler a série. Tem vídeo aqui no canal da série inteira, no formato de em 10 situações, que eu vou deixar passando aqui em cima pra vocês assistirem depois e se aprofundarem mais sobre esse livro. E o próximo livro meio bizarro, meio o que está acontecendo, o que é isso que eu estou lendo, é Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool, lançado pela Dark Side. Nesse livro aqui a gente tem um menininho que ele vai para um internato, porque o pai dele está, né, ele é um soldado, tá na guerra, e esse menininho tinha perdido a mãe quando ele era mais novo. E então ele chega nesse internato e acaba conhecendo os meninos de lá, o pessoal de lá, né? Ele foi contra a vontade dele, é um internato no Maine, então você já imagina, porque o Maine tem toda essa carga assim pesada de coisas sobrenaturais, tudo acontece no Maine. E lá nesse internato ele conhece esse menino que é um pouco diferente dos outros, todo mundo já percebe, então ele é meio excluído por isso. E eu fiquei me perguntando várias vezes se esse garoto não era tipo um fantasma, sabe? É o tipo de livro que você fica tipo, o que tá acontecendo? Isso é real? Hã? Hein?
E ele e esse menino acabam meio que se aventurando aí atrás em busca de alguma coisa aí que é legal enquanto você descobre e você vai lendo, entendeu? Eu gostei bastante dele, apesar de ter uma narrativa bem melancólica, e eu sei que tem uma hype absurda sobre esse livro aqui no BookTube. Ele realmente é um livro bem legal, assim, mas ele não é, mais uma vez, tiro, porrada e bomba, entendeu? Ele vai devagarzinho, com uma vibe melancólica, com um diazinho de chuva, friozinho, Billie Holiday, sabe? É nessa vibe o livro. Então se você tá procurando por uma coisa meio que pra desacelerar um pouco e te fazer viajar, esse é o livro que você tá procurando. Eu vou mencionar aqui também esse livro que se chama As Irmãs Gilly, da Tiffany Baker. Esse livro aqui, ele é muito bizarro. Sério, tudo nele é estranho, a premissa é estranha, a vibe é bizarra, os personagens são estranhos e a narrativa é estranha. No caso, a gente tem essas irmãs que elas foram criadas, não é exatamente uma fazenda, mas é uma casa no campo, e lá eles têm uma salina, então eles produzem sal. Então a família toda dessa menina é encarregada de fazer sal, são passados de gerações e gerações, a técnica, tudo direitinho como faz. E elas são vistas como bruxas, como uma coisa meio mística na cidade, ninguém gosta muito delas, então elas vivem isoladas. Então elas não têm muito contato com o pessoal da cidade, a não ser para vender o sal delas. Até que uma das irmãs consegue se casar e sair de lá. Só que aí acontece uma parada muito bizarra e ela é obrigada a voltar. Porque elas nunca conseguem sair e ter a sua própria vida. Elas são constantemente obrigadas e arrastadas de volta para esse lugar de uma maneira um tanto sobrenatural e estranha. E aí a gente vai seguindo essa família, os conflitos e tudo que acontece ali. O livro também tem uma narrativa um pouco densa e diferente, não é tão agitado, sabe? Era mais um pouquinho arrastado. E é um livro que te toma um certo tempo, mas a vibe é estranha. A gente tá falando de vibe dark? Sim, a gente está! Então a gente não pode deixar de falar de Três Coroas Negras, da Kendare Blake. Esse livro também tem uma vibe toda sinistra, toda dark. Aqui a gente tem três irmãs que estão disputando pelo trono. Cada uma delas possui um poder especial, uma dádiva especial. Uma lida com venenos, a outra com as coisas da natureza, ela é toda naturalista e tal. E uma outra com os elementos, fogo, terra, ar, entendeu? Elas foram separadas quando eram crianças e cada uma foi criada por um povo que tem o tipo de poder que elas têm também. E aí depois elas se juntam num torneio aí e competem, uma tem que matar a outra pra ser a rainha. Só que esse livro, ele tem uma narrativa que ele vai te envolvendo de uma maneira, ele é tão denso, de uma forma tipo, às vezes que você sente a pressão, sabe? Eu não sei como explicar, é porque é muito feeling mesmo. Você tá lendo e tudo meio que fica escuro, meio dark, e você fica meio apreensiva, sem saber qual é, o que que vai vir, o que que vai acontecer agora. E a narrativa vai construindo bem aos pouquinhos e vai te levando para os lugares que você não imaginou que iria. Então eu gostei bastante dele. E eu acho que ele é um livro bem dark, sabe? Bem gostosinho de ler. Não terror, gente, não tem nada de terror nele. Mas ele é meio sinistrinho, assim, sabe? E vamos para mais um livro bizarrinho. Dessa vez eu estou falando de Sereia, da Trisha Rayburn. Esse livro aqui também não é um tipo de livro tipo, uau, sensacional! Mas ele é interessante por ser estranho. Aqui a gente tem essa família, no caso, uau! Família... Espíritos. Voltando, se me permitirem. Aqui a gente tem essa família que mora numa cidadezinha perto da praia. E aí essa menina, ela tem medo de tudo, tem medo de todas as coisas. Tem medo do ar, da água, da chuva, de tudo. Ela é bem medrosa. E tem uma irmã mais velha que ela se inspira muito e que é totalmente destemida, que se arrisca e vive sempre, tipo, no limite, sabe? Até que essa irmã dela mais velha acaba mergulhando de um penhasco no mar lá embaixo e no dia seguinte encontra um corpo dela na praia. A família dela fica desolada e eles se mudam pra Boston. E depois de muito tempo, a irmã, essa menina que a gente segue no caso, ela tá sentindo que tem uma coisa aí, que ela não acha que a morte da irmã foi acidental. Ela acha que aconteceu alguma coisa. Então ela acaba voltando pra essa cidadezinha pra tentar descobrir o que realmente aconteceu e vai tentar entrar em contato com o ex-namorado da irmã dela, na época.
E aí o que ela descobre é que a cidade está aterrorizada, porque estão aparecendo outros corpos lá na praia, na mesma praia que apareceu o corpo da irmã dela. Então ela e o irmão do ex-namorado da irmã dela acabam se juntando para tentar descobrir o que aconteceu aí, porque os corpos aparecem com um sorriso de orelha a orelha bem assustador. E nesse meio tempo ela descobre várias outras coisas bizarras. Então o livro tem uma vibe bem sombria, bem o que tá acontecendo, mas tipo, o mistério não é aquela coisa policial que você fica tipo plot twist, plot twist, plot twist. Não, é uma coisa mais de vibe, sabe? Eu achei interessante, achei meio médio, eu acho que eu dei 3 estrelas e meia pra ele, mas foi interessante o suficiente, então fica aí pra quem gostar de uma leitura meio macabra, meio diferente. Não sei, né? A pessoa hoje não tá sabendo ser booktuber. E mais um livro que eu quero comentar aqui com vocês é Um Tom Mais Escuro de Magia, da V.E. Schwab. Eu li esse livro aqui em um body read com a minha amiga Dessa, do canal Louca dos Livros. E ele também tem uma vibe meio estranha, assim, em alguns momentos. Por exemplo, a gente tem aqui 4 Londres, uma preta, uma vermelha, uma branca e uma cinza. A preta foi afastada e fechada para todas as outras Londres, porque aconteceu uma praga ali, a magia se transformou numa praga que meio que destruiu essa Londres. Então aqui a gente tem universos meio que paralelos, não é mesmo? E também a gente segue o Kel, que ele é um Antari, ele consegue passar de uma Londres para outra. Só que ele gosta de contrabandear alguns objetos de uma Londres para outra, sendo que isso não é permitido porque todo mundo tem medo de acontecer nas outras Londres o que aconteceu com a Londres preta. Só que ele acaba contrabandeando alguma coisa que bota em perigo todo esse equilíbrio do mundo. Então, esse livro é bem legal nesse sentido, ele é bem criativo, ele é bem diferente. E a Londres branca é a Londres mais tensa e bizarra e sinistra que eu já vi. E quando eu lia, eu olhava pros lados tipo, gente, isso tá acontecendo, que dark. Sabe, é muito bizarro, muito denso, me deixou apreensiva de verdade enquanto eu lia as cenas na Londres branca. Então é a vibe mais sinistra do livro, na minha opinião, é essa. Esse livro também tem uma hype absurda no BookTube e eu também não acho que ele é lá junto com a hype, sabe? Acho que tá um pouco mais abaixo, vamos ser mais realista? Gente, minha opinião. Mas mesmo assim ele me deixou interessado o suficiente pra querer ler o próximo, porque isso acontece muito, né? De melhorar bastante a história no segundo livro. Então eu tô cheia das expectativas, mas se você tá procurando também uma leitura meio bizarra, meio diferente e interessante, tá aqui. Só tentem superar a Layla, eu acho que é esse o nome dela, que é uma das personagens mais irritantes que eu já li na minha vida. E mais um livro bizarro, quentinho, saindo pra vocês, é Os Três, da Sarah Lotz. Esse livro aqui, ele também tipo assim, tem muita gente que odeia e tem muita gente que gosta muito. Deixa eu explicar mais ou menos. Ele é meio que lida com esse lance apocalíptico, sabe? São aviões que caem ao redor do mundo, todos ao mesmo tempo e no mesmo dia, e ninguém sobrevive, a não ser 4 tripulantes, um de cada avião. Sendo que um deles só conseguiu sobreviver tempo suficiente pra deixar uma mensagem, tipo, eles estão vindo, eles são horríveis, E aí morreu. E aí fica nessa, só sobraram essas 3 crianças que ninguém sabe como que raios eles sobreviveram. Se todo mundo morreu, é impossível eles terem sobrevivido. E aí coisas bizarras começam a acontecer perto dessas crianças e as pessoas começam a teorizar que eles são cavaleiros do apocalipse ou que eles são... o que eles são, sabe? Então o livro lida bastante com esse tipo de coisa. Só que é o seguinte, esse livro é o tipo de livro que deixa o final em aberto, sabe? Se você é o tipo de pessoa que não se importa com o final em aberto, porque você gosta de teorizar na sua cabeça, imaginar, eu acho que foi isso que aconteceu, você pode adorar esse livro. Se você é o tipo de pessoa que precisa de um final amarradinho com todas as respostas, você vai odiar esse livro. De qualquer forma, ele tem uma narrativa super interessante também, e são arquivos, é como se fossem os arquivos de uma jornalista juntando cada peça do que aconteceu para criar o livro. E eu gostei bastante, apesar do final ter sido um pouquinho frustrante, sabe? E pra fechar esse vídeo, eu coloquei aqui Morte Súbita, da J.K. Rowling, que eu li esse livro na esperança, acho que como a maioria das pessoas, de ser alguma coisa relacionada a Harry Potter. Eu já sabia que não era exatamente isso, porque eu tinha visto a sinopse. Mas mesmo assim eu não esperava aquilo que eu li.
Esse é um livro bem mais adulto e tem cenas bem densas e pesadas nele de verdade. Mas é um livro muito interessante e ele vai contando a história dessa cidade, de cada personagem. São vários personagens, são muitos. Então você segue a história de cada um deles, o que eles têm em comum. Tudo isso porque uma pessoa da cidade faleceu. E aí você vai sabendo a ligação dessas pessoas e a relação que eles tinham com essa pessoa que faleceu. É bem interessante, é uma leitura bem densa, na verdade. Me levou um certo tempo pra eu conseguir terminar de ler, mas eu gostei muito da história. E ele tem uma vibe meio sinistra, é uma cidade meio sinistrinha, sabe? Então fica aí a dica pra quem tem ele na prateleira e não leu até hoje com medo, ele é legal. Mas ele realmente leva um tempinho pra você ler, então você pode ir lendo ele enquanto vai lendo outras coisas, sabe? Intercalando, ajuda bastante na leitura e foi assim que eu fiz. Bom, gente, é isso. Esses são os livros estranhos com uma vibe meio bizarra que eu tenho aqui na minha estante. Tem mais alguns, mas eu achei que se eu colocasse mais o vídeo já ia ficar longo, enorme, bizarramente gigante. Então me contem aqui embaixo quais são os livros com uma vibe meio estranha, assim, que vocês já leram. Pode me indicar que eu vou adorar botar na minha wishlist, quem sabe comprar pra eu poder ler também. Todos os links de compra dos livros estão aqui no box de descrição. Se vocês comprarem pelo link, vocês dão a maior força do mundo pro canal. Então, por favor, comprem pelo link. Então eu vejo vocês em breve. Beijos e até a próxima.